Como manipular pessoas? Adianto que para manipular uma pessoa é mais difícil. Agora, uma galera é muito fácil. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, existe um manual de instrução. Como se cada passo, cada momento da sua vida, você tivesse a desenvolver alguma habilidade. Certo? E essas habilidades são conhecidas como 7 faculdades humanas. E quem entendeu, quem aprendeu, identifica onde aquela pessoa, em qual faculdade ela está, e aí sim, com palavras certas ou erradas, eu consigo manipular a pessoa. Como que eu sei em que camada essa pessoa está? Porque a pessoa se comunica. Ao observar a comunicação das pessoas, você vai identificar a camada dela e sim, jogar o jogo. E principalmente, toda comunicação, ela é 90% dela é não verbal. É porque eu consigo observar a pessoa pelo jeito que ela está andando, pelo jeito que ela está olhando, pelo jeito que ela está falando, pelo jeito que ela está respirando, pelo jeito que ela se veste, pelas cores diversas do cabelo, pela unha ser natural ou ser de mentira. Enfim, tudo isso diz sobre a pessoa. 90% da comunicação é não verbal. E aí, essa comunicação não verbal, e principalmente a verbal, que nível que ela está? Qual faculdade humana que ela está? Então vamos lá, as 7 faculdades humanas. Número 1, senso comum. Número 2, razão. Número 3, apetite compulsivo. Número 4, vontade. Número 5, apetite irascível. Número 6, intelecto ativo. Número 7, intelecto passivo. Louco, né? Que tudo isso tem a ver com a vida? É como se fosse realmente fases da sua vida, em momentos que você está vivendo, isso é predominante. Certo? Só que, lógico, se você desenvolver, né? Se você não desenvolver, você vai ser manipulado. Então, a primeira, que é então a mais fácil, é nela que a gente consegue manipular as pessoas, chama-se senso comum. Senso comum, como o próprio nome já diz, senso é uma média. Comum, então, a média daquilo que é comum na sua vida. Então, geralmente isso é feito quando você é um bebezinho, assim, sabe? Você é um bebezinho fofo, lindo, maravilhoso, só chorava e cagava, não tinha muita utilidade para o mundo, mas Deus te pôs uma família maravilhosa, eles cuidaram de você e você está aí, certo? Então, quando bebezinho, ele não sabe nada da vida, né? Ele recebe esse senso comum desde o momento da fecundação. Desde o momento que ele foi fecundado, agora ele vai começar a absorver esse senso comum. Se a mamãe dele está num lugar que é muito negativo, pessoas falando palavrão, pessoas tristes, briguentas, revoltadas, que grita muito, ela vai receber isso. Se a pessoa vive num ambiente mais familiar, cooperativo, etc., ela vai receber isso. Enfim, tudo que envolve o senso, né, que é comum na vida dela, ela vai absorver. Então, desde a gestação, desde ali, tudo que a mãe absorve vai para a criança, certo? Então aí já começa o rolê. Aí você quer, né, a criança saiu, né? A criança saiu da mãe e tal, e aí ela precisa viver e tal. E aí a gente vai falando para ela, né? Faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, etc, etc. Então aquilo vai para o senso comum dela. Então, se for muito pessimista, a pessoa vai crescer assim. Se for uma família mais otimista, vai, enfim. Se for uma família trabalhadora, vai trabalhar. Se for uma família que não trabalha, não vai trabalhar. E aí vai senso comum, sabe? Senso comum. Tudo aquilo que você está ouvindo, assim, sabe? Olha só que louco. Ouvi isso, ouvi aquilo, não é? Você vai ouvindo, aí você vai, sem querer, olha que louco, sem querer, às vezes, assim, acontece umas fagulhas da segunda, que é a razão. Que é a razão, assim. No momento quando você é criança, você é um bebezinho, né? Exemplo, por que o bebê, tudo que ele pega, põe na boca, né? Ele pega e põe na boca, pega e põe na boca. Por quê?
Porque tem lá no senso comum dele, ele já percebeu que toda vez que ele chora, alguém pega ele e põe na boca alguma coisa. A boca dele realmente é gostoso, então, para ele, o senso comum das coisas, tudo deve ser gostoso, então vou colocar na boca. E aí vem o adulto, achando que está explicando alguma coisa para a criança. Não, não pode, é caca. Não adianta, ela não sabe o que é caca. Né? Ela é uma criança, um bebezinho. Ela vai pôr na boca e sentir que não é bom aquilo, e aquilo vai formando a razão dela. Assim, nossa, não é tudo que eu devo pôr na boca que é gostoso, não é tudo que é pôr na boca que vai me fazer bem. Né? E isso é para a vida, sabe? Né? Tudo que a gente consome via oral que é bom para nós. Enfim. Então, esse senso comum, que para ela tudo que vai na boca é gostoso, ela começa então a ter fagulhas de uma razão assim. Ela começa então, opa, isso aqui não é tão interessante. Certo? Só que, isso aí que vem os BO da vida, né? Se essa criança nasce num ambiente em que a comida é escassa, sabe? Né? Que não tem muito acesso à alimentação e tal, ela vai ter deficiências no desenvolvimento orgânico, né? No desenvolvimento do corpo dela. Principalmente no cognitivo. Certo? Porque tudo que a gente consome, primeiro via oral, vai para o estômago, intestino, vai para os órgãos, enfim. Então, dependendo do que a criança está ingerindo, ela pode sim desenvolver mesmo o intelecto, tal, essas coisas, ou não, ela viver num modo de sobrevivência, né? Porque é comida escassa, hoje tem, amanhã não tem e tal. Essa escassez gera uma energia para ela de ela viver sempre na sobrevivência. É assim que vive, sabe? Tipo, vencendo um leão a cada dia, sabe? É difícil as coisas, eu preciso lutar, preciso ver. Porque esse senso comum que essa criança viveu, né? Que as coisas são escassas e tal. Num lar onde tem alimento, a comida é variada, tem alimentos, tem vegetais, tem legumes, tem frutas, que é rico, que existe o mínimo, existe alguém cozinhando, né? Tipo, é bem diferente. Sabe? Tende essa criança a ter um desenvolvimento melhor, uma leveza, etc, etc. Porque ela já não vai crescer com esse instinto de sobrevivência, porque isso já foi suprido. Ela já percebeu que ela vive num ambiente familiar, cooperativo, pai, mãe, irmãos, todos ali juntos, unidos, ali se alimentando no horário, sabe? Tipo, hora do almoço todo mundo joga, come junto, a janta, tal. Hoje em dia talvez não dê na sua vida, né? Mas tem família que consegue. Tem família também que reúne uma vez por semana, tá lá sempre. Enfim, tudo isso é um senso comum em que essas pessoas vão estar observando que, olha, viver na cooperação, né, vai ser melhor. Lógico, né, dentro de uma casa, o pai de um jeito, a mãe do outro, os irmãos são distintos e somos assim. A vida lá fora é assim. Né? O seu trabalho é assim, pessoas que são diferentes de você, mas se todos buscarem uma harmonia, vai funcionar. Né? E aí que legal. Então, senso comum. Certo? Então, tipo, o senso comum onde você vive é o que vai fazer se você é mais um manipulado ou se você vai conseguir se desenvolver e atingir nas outras faculdades, né, desenvolver. Mas você vê no seu dia a dia que o senso comum está bem distorcido, né? Bem distorcido. Estamos sem referências, qualquer coisa serve. É muito interessante provocar coisas negativas, porque assim, o ser humano, né, ele tem manual, ele vive por repetição. Né? A gente, criança, a gente foi repetindo, repetindo, né? Tudo que você quer aprender, você vai repetindo até aprender aquilo. Então, o ser humano ou ele replica virtudes ou ele replica vícios. Né? No senso comum existem vícios e virtudes. Aí, sim, se você está acostumado no seu senso comum a ter muitos vícios, vícios e vícios e vícios, é mais difícil mesmo você atingir a sua razão. Você vai agir como igualzinho à maioria. Diferente se você praticar virtudes, que aí onde você vai ver que sua razão vai ser constantemente questionada e você vai estar tendo então experiência sobre aquilo.
pela frônesis, como diziam os gregos, pela experiência, por saber aquilo. Como a criança, ela pegava na boca e isso não é bom. Ela só foi saber quando adiantou falar, adiantou explicar. Não, ela teve que experimentar, experienciar, vivenciar aquilo e a razão dela, opa. Aí você vê, no dia a dia, no senso comum da maioria, da internet, tal, e que não, existe muitos vícios, né? Exposição e mais exposição de vícios. Virtudes, a virtude não é interessante para o sistema. Então, eu entendo, ouvindo, escutando as pessoas, eu identifico em qual degrau ela está, que a grande maioria está no senso comum, razão, não preciso nem ser dita, né? Razão vai te dando um direcionamento, né? Você acredita como possível. Você quer aquilo agora, aí preciso sair na balada e comprar uma garrafa. É hoje que eu preciso pôr um aplique, é hoje que eu preciso pôr um silicone, é hoje que eu preciso pintar meu cabelo de laranja. Olha só, quanto senso comum, né, sendo exposto, tantos vícios sendo expostos, sem uma razão. A vontade é o que vai reger tudo. O apetite irascível não seja para tendo uma visão melhor da experiência, do senso comum, você está tendo uma atividade bastante desenvolvida pela razão, buscando virtudes e tal, aí você vai conseguir, então, ter projetos, sabe? Tipo, o apetite irascível é aquele que você planeja, tipo, se eu começar isso agora, em quanto tempo, né? Tipo, se eu começar a me exercitar hoje, daqui 6 meses, como estarei? Então, tipo, você já começa, então, não mais pensar no agora, que o agora é construção daquilo que foi feito antes, né? Tipo, o resultado. Então, mas eu quero algo melhor, então, né? Então você começa já a olhar melhor a vida. Só que no grande contexto, a maioria está replicando vícios. Você repara que as pessoas na internet, por exemplo, elas publicam literalmente coisas que elas não gostam. É isso que você vê. Tipo, ela não gosta daquilo, mas ela faz questão de publicar aquilo. Então vai ficar difícil, porque vocês continuam alimentando esse senso comum de vícios. E ao invés, assim, você melhorar, assim, em vez de você. Se você ouvir um bagulho que você não, principalmente que você não gosta, que não gosta, meu, sai daqui, né? Deixa eu ouvir coisas que eu gosto, que eu acho interessante, e sim, movimentar. Isso aí sim, publicar, compartilhar, mas coisas que eu gosto, que eu goste, não do que eu não gosto. Em vez de publicar vícios, né? Que o não gostar de alguém é ódio, né? Tipo, não gostar de alguém é ira, que está muito próximo ali do apetite irascível. E a ira é sempre contra alguém, né? Sempre contra o outro. E mestre Jesus já nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros. Então, principalmente aquele que você não gosta. É aí que está o exercício, né? Então, é fácil identificar onde está a pessoa pela fala dela. Talvez ela esteja falando por ela, mas a maioria das vezes ela está falando um senso comum vazio, que não tem um fundamento. Se você questionar realmente, ela vai ver que não tem noção do que ela está falando. E, lógico, se você questionar muito também, você pode ser cancelado. Então, para manipular alguém, é só você identificar a camada que ela está, e aí saber usar as palavras certas, certo, correto. Mas lhe adianto muito. Lhe adianto muito, ótimo. Já lhe adianto que a grande massa, conhecida como analfabeto funcional, ou QI 83, ou quarta camada, está presa nesse senso comum, regada de vícios, que não tem nenhuma virtude. E aí realmente vai ser bem mais difícil. Então por isso eles conseguem manipular a massa, que identifica a galera se manifestando, se comunicando, sem razão alguma, só explanações, assim, como uma criança. Ah, eu quero isso, eu quero assim, tem que ser desse jeito. É, a criança é assim mesmo. O adulto sabe que não é assim, né? O adulto sabe, mas a criança quer aquilo imediatamente, assim. Então, é fácil identificar. Veja o senso comum dessas pessoas. E aí você vê que é fácil. Por isso que tem esses extremismos, por isso que o país está desse jeito, por isso que faz o que quer e ninguém faz nada, porque
Q83, né? Tem lá. Difícil pensar, dá trabalho pensar. E esse grupo, que a gente chama então de quarta camada, de analfabeto funcional, eles sempre serão usados como massa de manobra. Eles sempre serão polarizados. Né? Porque a polarização é por causa do senso comum. Porque se você usar a razão, você vê que não tem por que ter polarização. Então por isso que é fácil hoje em dia ter aquele só friends, ter bats, ter tigrinho, né? Porque todo ser que ainda está no senso comum, ele quer fugir da dor e ter prazer imediato. Então é por isso que é fácil, muito fácil manipular a maioria, porque a maioria já se expressou onde ela está. Isso também é treinado, tá? Isso aí é lá atrás, sabe? Tipo, como eles entenderam que existem sete faculdades, dá para se desenvolver. Sete faculdades também se pode relacionar também os sete luminares, que é Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, que também tem relação. Pode relacionar sete chakras, sabe? Quem tiver mais conhecimento sobre, também tem tudo a ver. Então você vai vendo que tem muita informação, muito conhecimento, né? Para você se desprender disso e deixar de ser massa de manobra, né? Deixar de ser polarizado e entender que você tem que fazer o que precisa ser feito. E aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Que mais? Então, eu consigo então manipular as pessoas porque eu tenho que travar lá na base, já sabe? Porque se ela se desenvolver mesmo, ela vira a gente mesmo. Eu travo lá na base. Essa base é conhecida como escola. Né? E na escola você já começa vai sendo podado. Você vê lá, já falei para vocês sobre alimentação, né? Tipo, o mal que o carboidrato, excesso de carboidrato vazio faz no corpo humano. O carboidrato bom, então, é aquele que Deus fez, não aquele que o homem fez, o que é manufaturado não é legal. E, então, tipo, você vê nas escolas, tal, o que as crianças comem, né? Tipo, eu vi mesmo, assim, um pão, farinha branca já de cara, presunto, que se você sair do senso comum, usar um pouquinho a razão, intelecto, tal, você vai ver que aquilo é um veneno, né? Um alimento rosa, né? Deve ser muito saudável. Queijo, né? Que queijo já está mais que evidente que faz mal, né? Mesmo assim. E o refrigerante, né? Que é açúcar puro. Então, mas aí você vê, olha só, tipo, já tô manipulando você a entender que você tem direito a um pão, uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e um refrigerante. Já estou condicionando a sua mente à miséria. É isso só e é bom. Até vulgarmente chamando como ração, né? Então, tipo, você vê ali. Então desde que eu tenho que já manipular a sua cabeça, colocando um monte de bobrinha, não colocando poesia, não colocando história, não colocando virtudes, e sim fortalecendo a ideia de vícios. E realmente esses alimentos vão atrapalhar seu cognitivo, seu corpo não vai funcionar direito. Principalmente uma criança que está em desenvolvimento, então está desenvolvendo os seus órgãos, está desenvolvendo o seu cérebro, está desenvolvendo o seu estômago. E aí você bombardeia a criança com porcarias, com coisas que não deveria, com alimentos feitos pelo homem. Né? Tipo, pega lá, putz, eu até vi, o pai comprou 2 sorvetes, assim, né? 2 sorvetes para ele, para a criança. E até entendo o pai comer um sorvete daquele tamanho, porque o fígado dele tá grande já, mesmo desenvolvido. Mas da criança, acho que vai dar ruim. Muito ruim, porque aquela quantidade era muito grande para uma criança em desenvolvimento. Mas então, né? Você vê que é fácil, né? É muito fácil manipular as pessoas, né? Deixa elas no senso comum, não ensina as outras coisas, mostra que ela é uma vítima, mostra que ela precisa ser salva por alguém, etc, etc, que nunca é ela mesma que faz as coisas, sempre os outros que terão que fazer por ela. Então, ela tem que viver em grupos, porque ela sozinha mesmo não tem capacidade de discernir. É isso aí, sabe? Tipo, acho que é sobre isso aí, sobre a manipulação que eu queria contar para vocês. Então, aí, entendendo essas 7 faculdades. Vou falar sobre elas. Já falei em outros vídeos. Eu tenho até um vídeo explicando sobre tudo isso, mas
Queria resumir aqui, mostrar como é fácil manipular alguém. É muito fácil. Uma galera, então, mais fácil ainda. Certo? Presta atenção na comunicação, identifique onde ela está. Eu sou Valdíssimo, neuroterapeuta teatral. Eu só me divirto e amo você.